Pablo Marçal e Renato 38 estiveram ontem no Redcast para um bate-papo/debate. E eu vou falar uma coisa para vocês, vale muito a pena assistir. Vale muito a pena assistir se vocês assistirem com a atitude correta, que é assistir aquele bate-papo de uma forma desapaixonada. Aliás, eu falo isso o tempo todo aqui no canal, né? Eu estou convicto que o caminho para você ter sucesso na vida, para você ser feliz, para você ter paz, para você ser mais assertivo em relação a tudo que vai acontecer, é analisar tudo o que acontece ao seu redor de uma forma desapaixonada. E aí você vai me perguntar, Brigadeiro, o que é isso? Assistir um bate-papo de doido ou então avaliar o que acontece ao seu redor de uma forma desapaixonada? Quer dizer que é você prestar atenção estando completamente livre de emoções e sentimentos. Ou seja, esquece os sentimentos bons ou ruins que Pablo Marçal, que Renato 38 ou que os assuntos ali abordados possam despertar em você. E assista aquilo de uma forma fria, entendeu? Como se você estivesse fazendo um cálculo matemático. Quando você está fazendo um cálculo matemático, você não fica, tô com muito tesão de resolver essa conta. Não, estou apavorado resolvendo essa... Não, você está resolvendo a conta. Frio. É assim que você tem que encarar a vida, tá? Por quê? Porque emoções e sentimentos, eles turvam a nossa visão e acabam enviesando as nossas decisões. E aí você se afasta muito do acerto. Ou seja, eu entendo quem viu ali o anúncio de Pablo Marçal versus Renato 38, porque eles anunciaram como sendo debate, e pensou assim, caralho, são dois caoseiros hipócritas que vão ali conversar, não vou ver essa merda não, tudo que eles falam é merda, porque os dois já jogaram a sua própria credibilidade fora, falando absurdos. E você não tá errado de pensar nisso não, pensar desse jeito não, não tá errado não, até concordo. Só que, eu quero lembrar vocês que mesmo pessoas que errem bastante, mesmo pessoas mal intencionadas, mesmo pessoas que você odeie, ainda são capazes de trazer pontos de vista corretos, de trazer falas interessantes ou de agregarem de alguma forma na sua vida com conhecimento. É o famoso se liga na mensagem e esquece o mensageiro. Ou então, melhor ainda, do jeito que eu gosto de falar aqui, bebe o leite e esquece a vaca. E foi isso, esse bate-papo dos dois ontem. Tá? Vocês sabem muito bem que eu tenho N poréns em relação aos dois. N, né? Inclusive já critiquei muitos dois aqui e farei algumas críticas nesse vídeo, mas eles trouxeram ali algumas coisas que são positivas no sentido de agregar aqui a nossa audiência. E vocês sabem muito bem que o objetivo desse canal, ele é agregar na vida de vocês, é somar, é fazer com que a gente possa extrair de tudo coisas que ajudem vocês a se desenvolver e a alcançarem um nível de vida melhor. Seja social, seja em nível emocional, seja em nível financeiro, é isso. O objetivo desse canal é esse. Inclusive, você que não está inscrito aqui ainda, te convido a se inscrever. Clica aí no botão aí de se inscrever agora aí. Os brabos de verdade estão inscritos aqui, só falta você. E tu que está assistindo também já dá um like no vídeo aí que ajuda o nosso algoritmo, tá? Bom, o Pablo Marçal e o Renato 38 são dois caras que têm uma oratória muito boa, são dois caras que são muito inteligentes, goste você ou não deles, e eu deixo claro aqui que eu prefiro ter distância dos dois, né? Principalmente depois do debate que eu fiz com o Pablo Marçal lá, que durou 3 horas, eu fui o primeiro cara, a galera que é mais nova no canal não sabe, eu fui o primeiro cara a ter coragem de sentar com o Pablo Marçal e debater com ele por 3 horas, e a forma que eu fui incisivo com ele, eu nunca vi ninguém sendo, tá? Muita gente fala que eu fui o único que consigo colocar ele contra a parede até hoje. E tem os melhores momentos aqui no canal, depois você procura. E ali eu vi que o Pablo Marçal, ele é muito de um personagem. E eu não curti muito isso. Em relação ao Renato 38, eu vejo muita incoerência, eu vejo um discurso muito perigoso, que eu quero abordar aqui mais uma vez, para servir de alerta para vocês. E uma mentira que ele repete deliberadamente, porque o beneficia e prejudica as pessoas. E o Renato 38, quero lembrar que fugiu de um debate comigo porque ele sabia que eu ia expor isso. A gente marcou um debate no Redcast, eu fui até São Paulo, comprei passagem, reservei hotel, e aí na véspera, 9 horas da noite, do dia anterior ao nosso debate, que aconteceria às 2 da tarde no dia seguinte, o Júnior mandou mensagem para mim dizendo que o Renato tinha desistido. Não, o Renato falou que não quer debater contigo. E então ali eu parei de respeitar. Até aquele momento, eu discordava dele. Hoje, além de discordar, eu não respeito mais. Porém,
não dá para negar que é um cara muito inteligente, um cara de uma retórica surreal, um cara que tem muitos dados e que usa esses dados para ganhar autoridade no debate. E ali foi muito legal ver os dois duelando, concorrendo para ver quem é que ia pegar a liderança do debate, a liderança do bate-papo. Isso por si só já valeu, para quem gosta de estudar comportamento humano, retórica, etc., já valeu muito, porque você percebe as ferramentas que cada um usava de autoridade, de colocar o outro em dúvida, de trazer assuntos e pontos de vista que colocavam o outro numa postura insegura, justamente para conseguir a liderança do bate-papo. O Pablo Marçal ali, ele trouxe uma coisa, e um tentando vender o seu curso para o outro o tempo todo. E em cima disso eu quero trazer aqui 2 alertas interessantes que agregam e que impedem vocês de fazerem muita merda. Primeiro, o que fez Pablo Marçal ser conhecido, o que fez Pablo Marçal ficar milionário, foi justamente o que faz Pablo Marçal ter tanta gente que odeia ele. Você vê no chat ontem, era muita gente arregaçando ele. Que foi o brilhantismo, e veja bem, o brilhantismo ele pode ser usado para o bem ou para o mal, tá? Mas ele foi brilhante em entender como funciona a mente humana. Poucas pessoas entendem como funciona a mente humana, os padrões que guiam o funcionamento da nossa mente, como o Pablo Marçal. E ele ganhou muito dinheiro com isso. Uma das grandes sacadas que ele teve, e aí você faz o juízo de valor de acordo com a moral que você quiser, de acordo com a moral, né? É que ele percebeu que o ser humano só confere valor ao que tem preço alto. E isso eu percebo a cada dia aqui, inclusive isso até me deixa um pouco chateado e frustrado. E eu vou abrir o coração aqui. Pablo Marçal ele percebeu que ao colocar um jantar com ele, um almoço custando 50 mil reais, um bate-papo custando 150 mil reais, um curso custando 10 mil reais, uma mentoria custando, sei lá, 30, 50 mil reais, ele se tornaria objeto de desejo, justamente por conta do pensamento que o ser humano tem de dar valor somente ao que tem um preço alto. E o que me frustra com isso? Me frustra porque os produtos que a gente lança aqui, por exemplo, o meu objetivo é ajudar a minha audiência. Então eu lanço os produtos aqui por R$ 3,97, R$ 4,97. No passado cheguei a lançar por R$ 2,97. Inclusive domingo agora a gente vai lançar um produto aqui que é fenomenal, que eu poderia facilmente cobrar 5 mil reais. Facilmente. Porque ele vai gerar muita grana pra galera. É uma nova tendência aí da parte de e-commerce, né, e mercado de marketing digital, que tem muita gente ganhando milhões com isso. Então eu poderia trazer aqui e cobrar 5 mil reais. Botar o Torelli, inclusive, que é o professor, que eu pedi para elaborar isso, para cobrar 30 mil reais por mentoria. E eu vou trazer, eu acho que por 4,97 ou 3,97. E eu sei que muita gente não vai fazer porque vai agregar o fato de o preço ser baixo a não ter valor. E isso me frustra, que isso acaba te desestimulando a ajudar as pessoas. Outra coisa que a gente está para lançar é a nossa comunidade. Vamos lançar uma comunidade onde a galera vai ter aula, coisa de muito mais qualidade do que o Pablo Marçal ensina, e a galera vai ter aulas gratuitas todo santo dia com experts dos mais diversos assuntos, de dinheiro, de parte mental, de parte de saúde, de finanças, de marketing digital, de IA, de tudo que vocês podem imaginar. Mais uma porrada de coisa. E a ideia é que seja gratuita para quem fortalece a gente aqui. Para quem usa o cupom Brigadeiro, vai ser gratuito. E eu sei que muita gente vai ganhar o acesso e não vai nem assistir às aulas. Eu sei que muita gente vai sequer acessar a comunidade, porque vai vir de graça. E é algo que eu poderia cobrar 10 mil reais por mês, facilmente. E aí a galera ia fazer. Então, assim, entendam mais uma vez, beba o leite, esquece a vaca. Isso que o Pablo Marçal percebeu que fez ele milionário e que faz com que ele tenha muitos haters. Eu, por exemplo, faço muitas críticas a isso, porque, embora seja frustrante e seja contraproducente do ponto de vista comercial, o que eu faço aqui, com esses lançamentos baratos, do ponto de vista moral, eu tenho um orgulho do caralho, porque eu ajudo as poucas pessoas, quer dizer, são muitas pessoas, mas comparado ao universo de pessoas que poderiam participar, são poucas. São algumas milhares e poderiam ser, sei lá, milhões de pessoas. Eu fico muito feliz e muito orgulhoso dessas iniciativas. Então, do ponto de vista moral, ele vai na contramão do ponto de vista financeiro.
Agora, é algo que você não pode ignorar. Isso é um fato. Isso é um fato. E você precisa avaliar isso, de repente, para o teu negócio, para o teu serviço. De repente, você está patinando porque você está cobrando muito barato e não está usando isso que o Pablo Marçal deixou bem claro. O ser humano, ele confere valor ao que tem preço alto. É uma merda, né? Desestimula o cara que quer ajudar. Mas é o que é. Nem por ser uma merda vai deixar de ser um fato. É um fato. Eu não gosto desse fato, mas eu tenho que enxergar como um fato. Você entende? Então, isso é uma puta de uma sacada que o Marçal teve e eu acho que precisa estar na cabeça de vocês. E agora eu quero falar do Renato 38 e um alerta enorme. Mais uma vez eu vou alertar vocês aqui em relação a esse discurso do 38, que inclusive o Pablo pega ele na contradição várias vezes. O Pablo botou o 38 contra a parede ali, da mesma forma que eu ia colocar. Mas antes eu quero dizer o seguinte, abrir um parênteses aqui, dentro daquele objetivo de agregar na vida das pessoas. Muita gente manda mensagem para mim no Instagram, perguntando, porque sabe que anos atrás, eu até compartilhei com a galera que eu tive problemas sérios de insônia, de ansiedade, né, meu irmão? Principalmente no começo da pandemia ali, me atacou a ansiedade e insônia de uma forma absurda. Fiquei uma semana sem dormir, tomei Zopidem, tomei Rivotril, tomei o caralho, Donarém. Meu irmão, mas nada funcionava bem. O Rivotril me ajudou durante um tempo para eu dormir. Mas, pô, vocês sabem o mal que essa porra toda faz. E, graças a Deus, já tem bastante tempo que eu não preciso desse tipo de coisa. Eu encontrei numa formulaçãozinha algo que mudou minha vida. Quem não dorme, a vida é uma merda. E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui exatamente o que eu tomo e que me faz dormir muito bem e que mudou minha vida, tá? E lembrando, você compra onde você quiser. Eu recomendo Oficial Pharma por conta do preço e por conta da qualidade que eu sei que é porreta, tá? Qualidade gringa. E lógico, Oficial Pharma, eu peço que vocês usem o cupom Brigadeiro para me dar uma moral e para vocês terem desconto, cashback, frete grátis, né? Então, ó, primeiro, são três coisas que eu tomo junto, tá? Composto Dormir Bem. Se você tem problema de ansiedade, depressão, isso aqui e insônia, isso aqui tem que tomar os três juntos, tá? Composto Dormir Bem. Isso aqui tem melissa, passiflora e cauá-cauá. Lembrando que é tudo produto natural, tá? Por isso que eu optei por abandonar o Rivotril lá anos atrás e investir nesses produtos aqui. E outra coisa, extremamente barato. Você papo, acho que de 30 e poucos reais cada um desse. Composto Dormir Bem, tá lá no site do Oficial Pharma. Mulungu, isso aqui é ouro para quem tem ansiedade. Ouro. Mulungu, 200 miligramas. O link do Oficial Pharma tá aqui embaixo, tá? E melatonina, 5 miligramas, tá? Eu recomendo que você que vai começar, comece com 3 miligramas. Se não tiver, pode tomar 5, não faz mal. Melatonina não faz mal. E além de te ajudar a dormir, tem vários outros benefícios. Então, composto Dormir Bem, Mulungu e melatonina. Você vai tomar os três juntos ali. O composto Dormir Bem, o Mulungu, você pode tomar ali 1 hora antes de dormir. Melatonina, você toma meia hora antes de dormir, tá? Quarto escuro, nada de tela, bota um negocinho, uma musiquinha leve pra tu ouvir, ou então um filmezinho paradão, e você vai dormir bem, vai mudar a tua vida, tá? Pode acreditar em mim, eu sei como é ruim ficar sem dormir. Muita gente, inclusive, fala comigo sobre isso e eu fico preocupado porque, meu irmão, eu passei poucas e boas com essa merda. Então vamos lá. O Renato 38, onde é que o Pablo Marçal pega o Renato 38 na curva? Que é quando o Renato 38 fala assim, ó, meu irmão, você que investe em qualquer outra coisa que não seja Bitcoin, você está financiando, como é que ele chama? Brega não sei o quê, você está financiando o governo tirânico, corrupto, está financiando aborto, está financiando mudança de sexo, está financiando os maiores absurdos se você investe em alguma coisa que não seja Bitcoin. E, cara, inclusive você tem que se picar do Brasil, porque aqui você está pagando um imposto e ao pagar imposto também você financia esse governo e que não sei o quê. No cerne da questão ele está certo. Ao pagar imposto você está financiando o governo. Inclusive essa é a ideia por trás do imposto. E o problema em si não é o imposto, né? É o emprego do imposto que não é adequado. Agora, ele leva para o lado moral, né? Ele leva para o lado moral. E levando para o lado moral, qualquer país que você vá morar no mundo, eu já rodei mais de 60 países. E pelo menos, os principais eu já fui. E os principais, pelo menos, eu não conheço nenhum que o governo seja bonzinho, que o governo seja moralmente correto.
todos os governos são moralmente incorretos, tá? E se ele sair daqui e for para os Estados Unidos, ele vai ter que pagar imposto. Ele diz que vai, né? Tá há 3 anos falando que vai embora, tá 3 anos falando que é o último podcast que ele vai participar, tá há 3 anos falando que vai sair da internet e tá há 3 anos usando isso para vender o curso dele de Bitcoin. E calma aí que eu vou falar sobre Bitcoin e o discurso dele, que é o maior alarde que eu acho que a gente tem que fazer. Mas se você for esse discurso dele é totalmente incoerente, porque se ele for para qualquer governo, qualquer país do mundo, ele vai ter que pagar imposto em tudo, na moradia, vai ter que pagar imposto na comida, vai ter que pagar imposto em serviço, e dessa forma ele vai estar também financiando um governo imoral. Ele vai só trocar um governo imoral pelo outro. Então isso aí não se sustenta. Outra coisa é quando ele fala que você só consegue ganhar dinheiro mesmo se você investir em Bitcoin, porque qualquer outro investimento você tem juro negativo, não sei o que. O juro negativo é verdade. Mas se você souber o que você está fazendo, o que ele está falando é mentira. Ele pega como parâmetros o Ibovespa, os índices que estão aí, que são índices fáceis de você bater, né? Ele, por exemplo, ele fala que ele é totalmente contra investir em imóveis. Meu irmão, eu fiquei milionário investindo em imóvel. Eu não tenho como reclamar absolutamente nada de investimento em imóvel. Eu acho investimento em imóvel sensacional, maravilhoso, se você souber fazer. Se você souber fazer. Senão tu se arrebenta. Mas eu acho magnífico, magnífico. O Pablo Marçal mesmo, ele ficou milionário também, ou mais milionário, com investimentos em bolsa, com investimentos em imóveis. Então você não pode nem tanto ao mar, nem tanto ao céu, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não sei como é que é, esqueci como é que é essa porra aí. Mas, cara, você não pode demonizar algo só porque você tem uma visão moral diferente daquilo. Você não pode. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu acho que moralmente você divulgar cassino online é errado. Eu acho que é completamente errado moralmente. Agora, eu vou negar que quem divulga cassino online ganha muito dinheiro? Não posso negar. Eu não posso negar. Então, assim, são coisas que você tem que separar muito bem. Só que o 38, como ele é muito eloquente, como ele é muito inteligente, ele traz muitos dados e mistura muito assunto com um pouco de reverência. Ah, não sei quem é puta, não sei o quê. Ele consegue enfeitiçar a pessoa. Mas o maior risco que eu vejo na fala do 38, nesse discurso que ele faz dizendo que o Bitcoin é no caminho, venda tudo que você tem e coloca em Bitcoin, é que geralmente quem não tem a capacidade de fazer essa leitura crítica do que ele está falando, quem cai no papo dele, digamos assim, é a galera menos inteligente, é a galera com menos renda. É o cara que vai realmente pegar ali os 10, 20, 30, 50 mil reais que ele juntou ao longo de uma vida e vai comprar tudo em Bitcoin porque o 38 falou. E realmente, no longo prazo, pode até ser a chance que ele se dê bem, é grande, tá? Volto a dizer aqui, o Bitcoin para mim não é moeda, o Bitcoin para mim é uma reserva de valor, ainda a ser provado, tá? Mas eu acho um ativo sensacional. Eu tenho Bitcoin, tá? Uma parcela pequena, digamos assim, não tão pequena, mas ainda assim pequena dos meus investimentos está em Bitcoin, porque eu considero que é interessante como reserva de valor, eu vejo vários benefícios. Porém, contudo, todavia, da mesma forma, o lastro do Bitcoin é somente a confiança que as pessoas colocam nele como reserva de valor, como moeda. Aí cada um pensa da forma que quiser. E aquele papo de que o Bitcoin ele vai te livrar de tudo, não é bem verdade, uma vez que os maiores controladores de Bitcoin do mundo já são os governos. Os governos, a BlackRock, são entidades que têm inclusive uma grande interferência política. Então, essa galera tem poder, inclusive, de manipular preço. E se eles quiserem tirar uma porrada de investidor pequeno do mercado, eles vão tirar. Eles derrubam o preço, arregaçam com o preço e a galera vai se desesperar e vai vender no fundo, porque é assim que funciona a mente humana. Então, esse discurso do 38, ele beneficia muito o 38, que vende um curso de Bitcoin, né, quanto mais alarmista for esse discurso dele, mais clientes ele consegue. Porém, e de repente ele próprio acredite nisso, tá? Mas eu garanto aqui que eu vou ser conservador. 90% das pessoas que fizerem isso que o 38 está falando
de abandonar tudo e investir, colocar tudo em Bitcoin. Vende o que você tem, coloca em Bitcoin. Na hora que o Bitcoin toma uma queda igual agora de 30%, essa galera fica sem dormir, fica doente, alguns podem tirar a própria vida, a saúde vai embora, a felicidade vai embora, o cara fica desesperado. A volatilidade do Bitcoin, que é justamente o que traz um retorno muito acima da média de outros ativos a ele, é justamente o que ferra o psicológico da maioria das pessoas que não está preparada para isso. Então, se o discurso do Renato Trelitão fosse para pessoas que sabem muito bem como investir, que já estão no mercado há muito tempo, que já passaram por 1, 2, 3 grandes crises. Eu comecei a investir em 98. Eu passei pela crise de 2000, de 2008, passei pela pandemia, passei pelo Joesley Day e vi meus ativos caindo, minha carteira despencando e aprendi com isso, aguentei. Eu consigo, se eu quiser colocar todo o meu patrimônio, que eu jamais faria uma merda dessa, e aí isso é assunto para um outro vídeo, mas se eu colocasse todo o meu patrimônio no Bitcoin, eu aguentaria ver despencando 40%, 50%, sem me desesperar. Primeiro, porque eu tenho uma condição de vida boa, e segundo, porque eu sei quais são as características desse ativo. Agora, 90%, e eu estou sendo conservador, das pessoas que fazem isso, não conseguem. E aí das duas, uma, ou na hora que cair 20%, 30%, vão se desesperar, vão vender, vão realizar o prejuízo, e aí perderam 30% do patrimônio que demoraram a vida inteira para juntar, porque ouviram o 38, ou eles vão ficar ali e depois ainda vão voltar a ter algum lucro e depois cair de novo, só que a qualidade de vida dessas pessoas vai ser uma merda. E no final das contas, para que serve o dinheiro? Não é para te trazer qualidade de vida? Ou serve para alguma outra coisa? Dinheiro não serve para absolutamente nada se não for para te trazer qualidade de vida, que é felicidade, paz e tranquilidade. Que paz, felicidade e tranquilidade tem as pessoas que ficam aficionadas toda hora vendo cotação. Ai, caiu, desabou 20, desabou 10. Ai, porra, euforia, subiu 60. Meu Deus, caiu 30 de novo. É uma merda viver assim. Eu parei de ficar girando carteira porque eu lembro que lá no Joesley Day eu entrei numa pira de querer fazer, inclusive day trade, porque eu via, caralho, meu irmão caiu 5%, pode ser uma oportunidade, comprava e caiu mais 10 e agora eu seguro. Eu acordava no meio da noite diversas vezes pensando qual a movimentação que eu ia fazer no dia seguinte na minha carteira. E aí um dia eu falei, eu tô ficando maluco. Eu tô ficando louco. Estressado, sem dormir, eu falei, eu tô ficando completamente insano. Eu vou morrer se eu continuar assim. E aí eu fui estudar e arrumar uma outra forma de investir que me gera tranquilidade. Hoje, já falei isso pra você, ninguém não acredita. Os ativos que eu tenho na minha carteira, eu nem sei quanto é que tá a cotação. Não faço ideia. Eu gasto 10%. Não, 10%. Acho que 1% do tempo que eu gastava antigamente para investir. Eu entro 1 ou 2 vezes no mês, quando eu recebo grandes aportes de dinheiro. Entro no meu home broker, olho o que está para trás, compro. Às vezes eu divido ali de acordo para não ficar um ativo muito mais do que os outros. E desligo. E tenho paz. E adivinhem, a minha carteira está performando bem pra caralho. Bem pra caralho. Lógico, tem um Filipão lá que é o cara que me dá os toques também, de qual ativo é melhor investir e tudo, mas basicamente é isso. Fácil pra caralho. Meu irmão, cuidado. Muito cuidado com esse papo aí do 38, tá? Pra não ferrar a vida de vocês. Bom, é isso que eu tinha pra dizer. Se você tá com problema de sono, lembra, composto Dormir Bem, Mulungu e melatonina. Compra os 3 baratinho na Oficial Pharma e depois vocês vão me agradecer, vai revolucionar o sono de vocês, tá bom? Grande abraço e os.